Estamos de volta com a última parte do debate sobre cotas nas universidades federais. Olha, ainda há tempo para você enviar a sua pergunta pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br. Primeira pergunta para o deputado Alberto Goldman, vem de Jair Marques de Paula, Bom Jardim de Minas, Minas Gerais. Pergunta o seguinte: o governo deveria conceder vagas em universidades públicas para as pessoas carentes e não para negros e indígenas. É uma outra forma de ver o problema. Aparentemente, num primeiro momento, até mais justa, porque você diferencia as pessoas pela condição social delas. Agora, é uma razão de discussão também, é um elemento para uma discussão de um projeto desse tipo. Você pode fazer também uma triagem através da capacidade de pagamento, enfim, do nível de vida da família. Acho que é uma coisa a ser considerada. Deputado Luiz Alberto, duas manifestações para que o senhor possa comentar. A primeira de Orlando Osório de Araújo, Santo Amaro, São Paulo. Ele diz o seguinte, que as cotas para negros e indígenas já são uma forma de racismo. E a outra manifestação é de Érico José dos Santos Vaz, Canoas, Rio Grande do Sul, que diz que é contrário a mais esse mecanismo de combate ao racismo no Brasil. É evidente que as manifestações contrárias vão surgir, assim como as favoráveis. Acho que não tem nada a ver afirmar que o sistema que está sendo proposto acirraria o racismo ou é uma forma de racismo. Na verdade, tenta-se combater as consequências do racismo e da discriminação racial. Essa que é o objetivo, incluir, e mais do que isso, venho insistindo, essa proposta tem como objetivo central também dialogar com a questão da reparação. É preciso que o país debata os anos de escravidão que a população negra foi obrigada a submeter e, portanto, a sociedade tem a obrigação, o Estado brasileiro, de discutir e pagar uma dívida. Secretário, a pergunta de José Augusto Vieira Costa, Aracaju, Sergipe. Gostaria de saber qual o verdadeiro interesse das cotas nas universidades, quando da existência de uma grande campanha contra o racismo. Por que não lutar por direitos iguais, sem distinção de raças? Porque os direitos iguais consistem em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A população negra foi tratada com essa desigualdade ao longo da história no Brasil e nenhuma medida temporária adotada para a inclusão de um segmento historicamente excluído, a fim de que ele chegue à condição de igualdade com os demais, pode ser considerada discriminatória. Hoje no Brasil falta essa medida. Se você olha um número vergonhoso de 6%, de alunos afrodescendentes nas universidades, é urgente que haja uma política pública para a reparação dessa situação. E isso é obrigação do Estado, obrigação imposta inclusive pela própria Constituição. A próxima pergunta, deputado Alberto Goldman. A pergunta é a seguinte. Vamos ver aqui. Jair Martins, não, essa pergunta já foi feita, desculpa. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ministro, ao invés de cotas, pergunta de Marcela Camargo Marques, Campinas, São Paulo. Ao invés de cotas, não seria mais justo e eficaz um maior investimento no ensino fundamental e médio público? O investimento no ensino médio público é uma necessidade urgente e não conflita com o sistema de cotas. São esforços complementares. As duas medidas devem ser adotadas. A medida do investimento constante na qualificação da educação é uma medida obrigatória e permanente. E essa é a distinção. A medida de cotas é uma medida temporária para que se acelere a inclusão de quem sempre esteve excluído. Gustavo, Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, diz o seguinte: entendo que também é republicano e democrático que os recém-formados de todas as universidades públicas e particulares deveriam prestar serviços à comunidade. Esse é um debate que a sociedade deve fazer. Não há dúvida que a prestação de serviço para aqueles que estudaram na universidade pública é uma questão a ser analisada. Deputado Luiz Alberto, Mirtes Vieira, Avaré, São Paulo. O sistema de cotas não fere a Constituição Federal no artigo 3º, inciso 4? Por que seria um preconceito de origem de raça? Ao contrário, na verdade, o sistema, essa proposta se baseia exatamente em princípio constitucional de igualdade, ou seja, já que o Estado, a Constituição brasileira, diz que todos têm o direito à igualdade e se reconhece o estado de desigualdade,
Tanto a legislação proposta é para exatamente cumprir o preceito constitucional. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Ele tem uma ADIM, uma ação direta de constitucionalidade proposta por uma entidade nacional, que vai ser analisada pelo Supremo. Eu tenho certeza absoluta que o Supremo vai julgar a partir do princípio da constitucionalidade da medida que está sendo debatida aqui por nós esta noite. Secretário Fabiano Tenuta da Silva, Valença, Rio de Janeiro, pergunta: gostaria de saber se existe algum planejamento por parte do governo com relação à abrangência do sistema de cotas e ao prazo para a utilização desse sistema. O governo, ao propor que se respeite a composição étnico-racial dos estados, já discute com base num planejamento e nos dados que são fornecidos pelo IBGE. A experiência, como foi dita aqui no outro bloco, a experiência concreta das cotas, ela precisa cumprir um ciclo mínimo de 4 a 5 anos, né, para que você comece a entender o ciclo completo daquele aluno que entrou no sistema de cotas e que sai formado no sistema de cotas, para se avaliar e ponderar a eficácia dessa medida. Então, isso é uma condição até para o planejamento da medida, que ela seja posta em funcionamento para a gente observar a eficácia dela. Deputado Goldman, Silvalde Medeiros Barreto, de Mossoró, pergunta: se o presidente do Brasil nas próximas eleições for eleito pelo PSDB, o programa de cotas terá continuidade nas universidades, visto que é um programa do PT? Eu acho que independe se o programa é do PT ou do PSDB. Né? Nós estamos dizendo agora há pouco, eu acho que o mais importante é você focar na qualidade do ensino. E nós apresentamos no governo anterior um sistema de melhoria do ensino que foi Fundeb, e que hoje é reconhecido, inclusive pelo Fundef, que hoje é reconhecido por todos, inclusive reconhecido por aqueles que votaram contra, né, a implantação desse sistema. Agora nós temos o Fundeb, que é uma continuidade, uma ampliação da ideia do Fundef. Então, nós votamos nesse caso, por exemplo, a oposição aqui votou a favor do Fundeb, manteve o Fundeb, né, aqui na Câmara, agora está em votação no Senado. Portanto, não é uma questão, não se analisa essas questões sob o ponto de vista partidário. Se a matéria, se a gente entender que isso daqui é positivo, é um avanço, deve ser mantido. Gustavo, pergunta de Daniel Rosa de Assis, Goiânia, Goiás. Não seria coerente para a nação um sistema de cotas igualitárias racialmente no sistema de ensino superior? Bom, não entendi muito bem a pergunta, mas o fato é que se nós conseguirmos criar mecanismos de inclusão social, de forma a que todas as raças estejam na universidade, e democratizar o acesso, ampliando as vagas nas universidades federais, com certeza alcançaríamos esse objetivo. Deputado Goldman, pergunta de Eduardo Ferreira Coelho, de Ipatinga, Minas Gerais. Meu neto é loiro, meu genro é negro e minha filha é morena. Gostaria de saber se o sistema de cotas seria aplicado nesse caso. Esse é o Brasil. O neto é loiro, o genro é negro e a filha é morena. Se o cidadão se disser afrodescendente, e aí evidentemente isso aí é uma concepção de cada um, ele pode achar que tem alguém na família, provavelmente que tem alguém na família que seja sim, o genro afrodescendente. Uhum. O genro é negro. Pois é, o neto é loiro, o genro é negro e a filha é morena. Então ele quer saber se seria o caso, poderia ser aplicado nesse caso o sistema de cotas. Sim. Acho que sim, ele é afrodescendente. Pois é, deputado Luiz Alberto, algum problema com relação a isso? Não, só falta polêmica. É só escrever e se declarar afrodescendente. Não tem problema nenhum. Gustavo, com relação a isso, nenhum problema? Isso, nenhum problema quanto a considerar e o critério de autodeclaração. Mas, na verdade, nós temos observado, ao acompanhar a implantação do sistema de cotas, que esse é um detalhe que tem que ser aprimorado para que, de fato, se cumpra o objetivo do sistema de cotas, seja raciais, seja socioeconômicos, para que não haja desvirtuamento do projeto. Algum problema com relação a isso? É preciso entender a natureza da discriminação no Brasil. A discriminação é fenotípica. Você é discriminado porque você tem traços de negros e é negro. Muitas vezes você pode ter traços de negros e ser branco no Brasil e você não vai ser discriminado. Essa é a maneira que se discrimina no nosso país. Então, isso é um dado cultural e social relevante na hora da gente levar em consideração a eficácia da matéria. Mas essa pessoa pode, por exemplo, se beneficiar do critério de cotas, se não é o critério objetivo. E ele é objetivo hoje? Não, claro que não, ele é subjetivo. Ele poderia ser objetivo. Não tem como ser objetivo. Não, Pois é. Qualquer cidadão, filho de sueco,
pode chegar aí e dizer que é... Não, nós podemos chegar à conclusão de que, se é como o Douglas colocou, você estabelecer o seguinte critério, né? Privilegiar ou priorizar os estudantes mais pretos, que eles são mais discriminados. E aí você dá uma gradação aí na hora da seleção. Então o senhor propõe sair da autodeclaração para análise exterior de uma banca julgadora para ver quem é mais negro? Como é que seria isso? Não, as pessoas, elas vão dizer a sua descendência. Na verdade, só levanta um tema que a gente precisa aprimorar no projeto. É o que acontece na UNB, por exemplo. Secretário, por favor, para nós concluirmos. Não, o que eu ia dizer é que essa característica da discriminação brasileira deve ser levada em consideração. Há uma discussão aqui sobre o amadurecimento do debate, com a qual eu concordo. Por exemplo, é evidente que se nós temos uma fraude ao sistema ou qualquer inclinação a fraudar um critério cujo o princípio ético é de inclusão, nós temos que discutir sim. Exatamente, esse é o ponto, me parece, mais polêmico aqui. Né? Eu preciso encerrar o debate, mas tem uma pergunta aqui que é bem interessante, eu vou fazer e preciso sim ou não de cada um dos convidados. A pergunta vem de Belém do Pará, do Guilherme dos Santos Carvalho. Não seria interessante fazer um referendo para deixar o povo decidir sobre esse assunto, deputado Goldman? É difícil responder isso daqui de bate-pronto dessa forma, porque eu acho que o referêndum, ele não permite que você faça de fato um debate profundo como eu acho que tem que fazer. Eu acho que o Congresso tem condições, desde que faça esse debate, tem que fazer esse debate profunda mais do que um simples referendo. Nós vimos o referendo das armas aqui, o que é que foi? Secretário? Como a questão não é simples, né, uma condução simples dessa forma distorceria, na minha opinião, criaria uma distorção muito grande a respeito do assunto. Deputado Luiz Alberto? Concordo com o Douglas, eu acho que a ideologia do racismo está muito forte e presente na sociedade brasileira, portanto teríamos um resultado distorcido promovendo um referendo. Gustavo? Eu acho que não seria apropriado porque isso seria um instrumento de reforçar um dos principais problemas do projeto, que é de fato segmentar a sociedade brasileira entre negros e brancos. Bom, o Expressão Nacional de hoje está terminando. Obrigada, secretário Douglas Martins, deputados Alberto Goldman, Luiz Alberto e Gustavo Balduino, pela participação de todos vocês no debate. Obrigado. Bom, ainda sobraram algumas perguntas. Obrigado, boa noite. Ainda sobraram algumas perguntas que não puderam ser feitas por falta de tempo, mas elas serão repassadas aos convidados. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.